Mateus capítulo 21, versículo 19. Amantíssimo Deus, essa palavra tua é minha. Eu preciso muito do teu Espírito Santo nessa noite. Venha falar com cada coração, com cada vida, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. Diz assim a palavra de Deus lá em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 21, versículo 19. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Podem sentar. Eu quero falar sobre algo de Deus para a tua vida. A Bíblia vai falar que na beira do caminho, na beira da estrada, Jesus vinha passando. Em outro evangelho, detalha melhor essa passagem. Jesus estava no meio do caminho, Jesus estava passando no caminho. E à beira estava uma figueira. Uma figueira estava plantada na beira do caminho. A Bíblia não fala mais de árvore nenhuma, fala dessa figueira que estava plantada no beira do caminho. E a Bíblia fala, se você ver o versículo anterior, versículo 18, diz assim: de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Quem teve fome? Jesus. Aí veio o versículo 19: e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folha. Quando você vai estudar esse texto, você vai ver, você vai aprender que essa figueira, ela só tinha folha porque ainda não estava na época dela dar fruto. Não era a época. A ocasião que Jesus passou pela beira do caminho e viu essa figueira, não era a época de ter figo na figueira. Mas Jesus teve fome, olhou para a figueira, e mesmo fora do tempo, Jesus queria que tivesse o fruto ali. E não havendo fruto na figueira, Jesus ficou tão chateado com aquela situação, que Jesus, ele amaldiçoou a figueira. Jesus amaldiçoou a figueira e falou que ela iria secar pela falta de fruto. E a Bíblia vai falar que imediatamente a figueira secou. Jesus não levou em consideração que não era época de figo. Tem certas frutas que dão o ano inteiro, mas tem frutas que não dão o ano inteiro. E Jesus olhou para uma fruta, para uma árvore que não dá o ano inteiro figo. A figueira, ela tem um tempo de dar seu figo. Mas Jesus, ele não quis saber disso. Ele olhou para a figueira e falou: não tem figo, só tem folha. Sabe, irmãos, Jesus, ele cegou a figueira por falta de fruto. Sabe o que Deus quer tratar conosco nessa noite? O que Deus quer que nós, como igreja, venhamos a entender uma coisa muito séria. Nós temos que ter cuidado para não secar. Eu vou repetir. Nós temos que ter cuidado para não secar. Isso é muito sério. Sabe por quê? Jesus, quando olhar para você, ele não quer saber se você está bem. Ele não quer saber se você está chateado. Ele não quer saber se você está triste. Ele não quer saber se você não tem nada para comer dentro de casa. Ele não quer saber se você brigou com o marido. Ele não quer saber se você está aborrecido. Ele não quer saber se a mulher está naqueles dias. Ele não quer saber de nada disso. Quando ele olhar para você, ele não quer ver somente folha.
Se não tiver fruto, é problema. É problema. É problema. E o que Deus falou comigo para falar para a igreja é isso. Sabe o que acontece? Tem um monte de crente assim. Crente figueira. É figueira. É até figueira. Tem até folha. Não tá feia não. Não tá feia não. Tem até folha. Porque quando seca, seca. Não tem mais folha nenhuma. Fica todos galhos feios. Mas não. Deus falou comigo, meu filho. Tem uma porção de crente que é até figueira. Tem uma porção de crente que é até florido. Tem uma porção de folha. É vistoso. A árvore de longe ela é bonita. A árvore de longe ela é vistosa. Mas não tem nada. Mas não tem nada. É crente, é. Está até vestido como crente está. Está até falando como crente está. Está até andando como crente está. Mas não tem nada. Mas não tem nada. E aí vira o perigo. Se Jesus olhar, pode secar. Pode secar. Aí que está o problema. Se Jesus olhar, pode secar. E Deus me deu duas coisas que nós temos que vigiar para a gente não virar uma figueira só de folha e ser seca por Jesus. E ser seca por Jesus. Deus me deu duas coisas fundamentais para uma figueira não ser só folha. Porque é o que está acontecendo hoje em dia. Por isso que você vê muito crente saindo da igreja. Por isso que você vê muito crente que jura amor, fala que é Deus, fala, às vezes profetiza, mas é folha. É folha, não aguenta, seca. Seca. Porque Jesus, ele não está aí para poder fazer, irmão. Para crente que não. Jesus, quando olha, ele não quer ver um crente de folha. Ele não quer ver uma figueira só de folha. A Bíblia fala que o crente tem que dar fruto a tempo e fora de tempo. Está aqui na Bíblia. O crente tem que dar fruto a tempo e fora de tempo. E quando Jesus olha e não vê, ele seca. Ele seca. E aí Deus, ele me deu duas coisas que é fundamental para eu e você não secar. Porque figueira seca é figueira morta. E quem é morto não vê milagre. Quem é morto não vê cura. Quem é morto não vê salvação. Quem é morto não é abençoado. Quem é morto não prospera. Quem é morto não é curado. Não! Não! Deus que é crente, que produza frutos. Mas uma figueira só produz fruto diante dessas duas coisas que Deus deu para mim. Primeira coisa que nós temos que entender. A figueira estava sozinha na beira do caminho. A figueira estava na beira do caminho. Beira do caminho era lugar de plantação de figueira, de se plantar figueira. A figueira tem que ser plantada no meio da plantação de figueira. Aleluia. A figueira tem que estar no meio da plantação de figueira. É figueira com figueira. O que Deus quer falar nessa noite conosco, nessa noite? O que Deus quer começar falando com a gente nessa noite? É necessário você que é figueira estar dentro da figueira, dentro da igreja, que é lugar de figueira. Lugar de figueira é dentro da plantação. E onde é a plantação de Deus? É dentro da igreja. E sabe o que o diabo quer? O diabo quer que seja plantada a tua figueira na beira do caminho. Na beira do caminho você diz até que é crente, mas não está dentro da igreja. Você fala até como crente, mas não está dentro da igreja. Você vive e tenta viver até como crente, mas não está dentro da igreja. Você tenta até falar que serve a Deus, mas você não está dentro da igreja. Ei, isso é coisa propícia para Deus secar a tua vida, irmão. Aleluia. A figueira tem que estar no meio da plantação
de uma figueira secar é estando fora do plantio. É estando fora da onde ela tem que estar. Porque dentro da plantação existe um cuidador. Só que a figueira rebelde, ela não quer ser podada, porque podado dói, corta. O que é podar? Podar é tu pegar um tesourão e cortar as arestas. E sabe o que acontece? Tem uma porção de figueira que quando começa a cortar as arestas, a figueira corre. Quando começa a repreender, corre. Quando começa a exortar, corre. Quando começa a ensinar, corre. Como disse a minha esposa, hoje as pessoas não querem pastor não, porque pastor tem que liderar, pastor tem que mostrar o que é certo, pastor tem que falar qual é o caminho certo, pastor tem que falar o que tem que fazer. As pessoas querem pregador famoso que prega e não quer saber se você está na fornicação, não quer saber se você está no adultério, não quer saber se você está roubando, não quer saber de nada. Ele vai lá, lança a palavra e depois vai embora para casa dele, não sabe se você está bem, se você está mal, não sabe se você está alegre, se está doente. As pessoas querem um tipo de pastores desse jeito, pastores que não têm compromisso com ovelha, pastores que vão na igreja e vão embora, não querem saber. Elas querem pregadores, porque pastores têm que aparar a aresta, pastores têm que cortar, pastores têm que podar, e aí viram figueiras à beira do caminho, e figueira à beira do caminho Jesus seca. E sabe o que é importante nisso? O que é importante nisso? Que não é o diabo que seca. Porque da mão do diabo é mole, Deus tira. Da mão do homem é mole, Deus tira. Agora da mão de Deus, o rolo é outro. Da mão de Deus. O mais importante é isso. É a gente entender que quem seca a figueira não é Satanás não. A Bíblia fala: nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais. E a figueira secou imediatamente. Quem amaldiçoou a figueira foi Jesus. Quem amaldiçoou a figueira foi Jesus. E o primeiro passo dessa figueira ser amaldiçoada, de ser seca, foi porque estava fora do caminho. Estava fora. Jesus olha para a figueira e vem cá, está sozinho. Aí Jesus olha assim, está bonito, está com folha. Aí Jesus vai lá mexer nas folhas, mas não acha nada. Por que não acha nada? Na minha casa, eu venho de família de português. Na minha casa, eu tinha a parreira. Para quem não sabe, parreira, videira é lugar que dá uva. E o que acontece? Meu pai botava uns arames, negócios para poder a parreira ela crescer. E dava muita mesmo uva. Só que é o seguinte, meu pai, de vez em quando ele pegava a tesourinha lá, de podar, e ele tinha que cortar a parreira toda. A bichinha ficava, tadinha, parecia até que estava morta, ficava toda arrebentadinha. Ficava só o tronquinho dela que é fino, porque a parreira não tem um tronco grande. O tronquinho dela ficava aquele tronquinho tudo fininho, tadinho, peladinho, sem folha nenhuma, parecia até uns galhos. Feio, ficava feio, porque a feira da minha casa era toda de parreira. Quando estava com folha e com uva, irmão, a coisa mais linda do mundo. Mais linda do mundo era. Agora, quando meu pai podava aquilo tudo, meu irmão, parecia até a casa da família Adams. Ficava uma coisa horrível aquilo. Ficava feio. Parecia uma casa mal assombrada. Tu olhava e falava assim, Jesus, que casa é aquela? Meu Deus do céu. Só aqueles galhos feios, todo torto, sem folha nenhuma, parecia que não tinha vida. Ficava aquilo lá. Tu olhava aqueles ferros, tudo assim, aqueles negócios, Jesus, troço horroroso, parecia um negócio meio esquisito. Mas acontece que era necessário passar aquele processo, porque quando a parreira crescia de novo, irmão, cada vez ela vinha mais florida, cada vez ela vinha com mais fruta ainda. Era muita uva que dava naquela parreira. Era muita uva, mas era muita. Muita que tanto meu pai teve que cortar um pedaço, porque estava dando uva que a gente não sabia nem o que fazer com tanta uva. Por quê? Porque a parreira era cortada, a videira era cortada.
a gente entende que assim é com as outras árvores. As árvores têm que ser tratadas, a árvore tem que ser cuidada, a árvore tem que ser adubada. Mas acontece que essa não estava, ela estava na beira do caminho jogada. Ela estava sem líder, ela estava sem cuidador, ela estava sem tratamento, ela estava sem nada, ela estava ali. Jesus olha para aquela árvore, está até bonita, está até com folha, está florida, mas não tem fruto. Lugar de figueira é no meio da plantação de figueira. É no meio da plantação de figueira. A primeira coisa que a gente tem que entender essa noite, não fique pelo caminho. Tem muita gente que está pelo caminho aí. Muita gente que está ficando pelo caminho aí. É figueira. Fala que é crente, mas não tem compromisso com a igreja. Fala que é crente, mas não respeita pastor. Fala que é crente, mas vive da maneira que quer, do jeito que quer, fazendo o que quer. Isso é figueira que fica no beira do caminho. E figueira na beira do caminho pode secar a qualquer momento. Tu pode falar assim, não, mas ela está lá, ó, fulano está lá, ó. Parece que nada aconteceu hoje. Olha lá, fulano está lá. Nada aconteceu esse ano. Está lá, nada aconteceu 5 anos. Está lá, mas quando Jesus olhar, você pode olhar para aquela figueira e hoje ela está e amanhã não está. Figueira à beira do caminho, ela pode ser seca a qualquer momento. Porque está à beira do caminho. Beira do caminho é lugar de figueira. A primeira coisa que Deus falou comigo nesse texto foi isso. Que figueira é para estar dentro da plantação de figo. Ou seja, dentro da igreja. Dentro da igreja. A figueira é para produzir fruto. É para produzir fruto. A segunda coisa que Deus me deu é isso. Figueira que é de Deus, ela dá fruto o tempo todo. Aleluia. Figueira que é de Deus, que está no meio da plantação, ela dá fruto o tempo todo. Ela dá fruto alegre, ela dá fruto triste, ela dá fruto doente, ela dá fruto com saúde, ela dá fruto empregada, ela dá fruto desempregada, ela dá fruto quando está alegre, ela dá fruto se estiver casada, ela dá fruto se o marido deixou, ela dá fruto se o marido prostituiu, ela dá fruto em todo o tempo. A figueira que é de Deus, a figueira que está no meio da plantação, ela não dá fruto só nas ocasiões boas, ela dá fruto em todo o tempo. Aleluia. Figueira tem que estar no meio da plantação. E figueira tem que dar fruto o tempo todo. São duas coisas que figueira que é de Deus tem que fazer para não morrer seca. Para não morrer seca. Como diz o ditado aí, para não morrer na beira da praia. Nadou, morreu na beira da praia. Figueira que quer ser abençoada, figueira que quer ser abençoada, ela está no meio da plantação e produzindo fruto. Irmão, não adianta você produzir fruto hoje, mês que vem, ano que vem, 2021, e quando chegar em 2022, tu largar de lado, não adianta. É produzir fruto continuamente. É produzir fruto direto. Enquanto você produz fruto, Deus está abrindo a porta. Enquanto você produz fruto, Deus está curando. Enquanto você produz fruto, Deus está salvando filho, Deus está libertando filha, Deus está salvando marido, Deus está curando enfermidade, Deus está entrando nas casas, Deus está entrando nas finanças, Deus está entrando dentro da despensa dos lares. Enquanto você vai produzindo fruto, Deus vai fazendo milagre. Porque quando o Senhor olha para nós, Ele quer saber se tem fruto. Tem fruto. Porque o crente
ele é o fruto que ele produz. Por isso que a gente fala, irmão, fica de olho no fruto, porque aquele que produz fruto, nós falamos hoje sobre Davi. Davi, ele correu para a caverna de Adulão. Davi estava quebradinho. Davi não estava bem. Ele correu para a caverna de Adulão. Só que é o seguinte, a Bíblia vai falar, que nós estudamos hoje, que os endividados, os perturbados, os agoniados, foi tudo atrás de Davi. Sabe por quê? Porque essas pessoas sabiam que fruto Davi tinha na vida dele. Essas pessoas sabiam que Davi estava passando problema, mas Davi era uma figueira que estava dentro da plantação e produzia fruto. Aleluia. Então as pessoas que eram agoniadas, as pessoas que estavam angustiadas, as pessoas que estavam endividadas, as pessoas que estavam passando problema, tudo foram se encontrar com Davi. 400 pessoas, Davi dentro da caverna. Até dentro da caverna, quem é de Deus, Deus manda a gente procurar. Até dentro da caverna, Deus abençoa os dele, irmão. Quando Deus vê fruto na tua vida, não importa se está dentro da caverna, não importa se está passando problema, não importa se está chorando, não importa. Deus vai abençoar você, porque Ele sabe que teus frutos são produzidos. Aleluia. Ele sabe que você está produzindo fruto. Ele sabe. Agora, quando nós não produzimos fruto, são uma figueira na beira do caminho. Por isso, quando vem as afrontas, vem a calúnia, você sabe que é quem pelo fruto que produz. Não. Agora, quem não produz fruto? Como é que você vai saber que é essa pessoa? Não está produzindo fruto, irmão. Não está produzindo fruto. É propenso a secar em qualquer momento. No culto de domingo, que é um culto do Senhor, é um culto que Deus fala para a sua igreja, que nós temos que ter cuidado com qual tipo de figueira nós estamos sendo. Qual tipo de figueira nós estamos sendo? Nós não podemos ser figueira de beira do caminho, não. Nós estávamos conversando aqui. Tem gente, irmão, tem gente que produz aquilo que não presta. Você está vendo aí, ó, um país aí, né, pelo menos Rio de Janeiro, parou por causa do futebol. Está vendo a reportagem, o cara largou a mulher. A mulher falou, se tu for, esquece a casa. O cara falou, já fui. O cara perdeu o casamento por causa do time de futebol. Por causa do time de futebol. O cara falou na reportagem. O cara falou na reportagem, estava vendo a reportagem, ele falou isso não. A mulher falou assim, eu tenho um rapaz aqui, tem um homem aqui que a mulher falou, se você for, acaba o casamento, você não precisa voltar. Ele falou, eu fui. Aí ela entrevistou o cara, vem cá, é isso mesmo? Ela falou, se você for, esquece casamento, não te quero mais, você não volta mais. Eu falei, tá legal. Um abraço, foi bom, enquanto durou, vou seguir minha vida. Né? O outro falou, eu estava escutando ali fora, o papo ali, que estava ali fora ali. O outro falou assim, eu taco fogo na tua moto. Moto que moto? Já vendi, estou indo lá pro Peru. Se você for, eu taco fogo na tua moto. Moto? Já era moto, minha filha, já estou com ingresso, já estou com passagem para o Peru, estou indo para lá, a moto já foi. Se tu quiser tacar fogo, vai lá na casa do cara que comprou a moto e taca fogo lá, porque essa moto não existe mais. O outro tacou pau no cartão de crédito da sogra, gastou o cartão de crédito todo da sogra e foi para lá. Sabe Deus onde vai parar o nome dessa sogra? No SBC, Serasa. Depois escondido aí, não, mas é muito satanás. Esse aí o diabo ficou bonito aí. Aí, pegou o cartão da sogra escondido para comprar ingresso para ver o jogo, não sei o que. Essa sogra, coitada, perdeu a sogra. Se pegou escondido, perdeu a sogra, perdeu mulher, perdeu tudo. Irmão, tem gente produzindo problema, irmão. Tem gente produzindo aí problema. Teve um cara que falou, esse cara que a mulher foi embora, falou, não, eu vou. Ela falou que eu ia embora para não voltar mais. Vou aproveitar essa deixa e já vou lá pro Catar para ver o jogo, já lá
Vou comprar ingresso para ir para lá também, já que eu estou sem mulher mesmo, já vou para lá também. Já. Quando voltar, a gente vê separação. Quando voltar, a gente vai ser divórcio. Eu já estou indo para lá também, já que a mulher me deixou mesmo. Vou para lá ver lá o resto do negócio aí. Tem gente produzindo problema, irmão. Produzindo problema. Tem gente aí produzindo coisa que não é para produzir, irmão. E nós fomos chamados para produzir fruto, irmão. Nós fomos chamados para produzir fruto. E aí os crentes estão preocupados com isso não, irmão. Por quê? Para produzir fruto tem que ser tratado. O ser humano não quer ser tratado. Não quer ser tratado não quer ser cuidado não. Enquanto você está tratando dessa figueira aqui, as outras batem palma para você. É isso aí, corta mesmo, poda mesmo, tira a folha mesmo. Mas quando você sai daqui e vai podar aqui, essa daqui corre para o meio do caminho. Essa daqui corre para a beira do caminho. Corre para a beira do caminho. Corre para outro canto para ver se outro canto não. Figueira para crescer e para dar fruto, ela tem que ser tratada. E na beira do caminho, ninguém é tratado por ninguém. Na beira do caminho é lugar de Jesus cercar os outros. Beira do caminho é lugar de Jesus secar. É lugar de Jesus secar. E não é diabo que vai secar não, quem vai secar é Jesus. Beira do caminho não é lugar de tratamento de ninguém não, irmão. Deus não chamou ninguém para ficar na beira do caminho. Não chamou. Deus não chamou ninguém para ficar no cantinho. Não chamou. Deus chamou o povo para ficar junto. Junto para quê? Para ser tratado. Sabe por quê? Quando você é tratado, quando você é podado, quando as arestas são podadas, e você aceita isso, e você entende que isso é benéfico para a tua vida vai crescendo. A árvore cresce como, irmão? Tu acha que irmão, a árvore jogada, ela morre logo no início. Ela nem cresce. A árvore jogada, sem tratamento, ela vai embora, irmão. Ela morre logo no começo, irmão. Como é que a árvore cresce? A árvore cresce com alguém cuidando dela, alguém tratando da terra para ela, alguém regando ela no tempo certo, na quantidade certa. Alguém podando na hora que tem para podar, na hora que é para podar, cortando, mas vai cortar para quê? Para crescer. Para crescer. A gente cresce, não é tomando água de coco na praia não, irmão. A gente cresce nas pancadas, quando a gente é cortado, quando dói na gente. Ninguém cresce, ninguém aprende tomando água de coco na beira da praia não, irmão. O maior aprendizado que o ser humano tem é o sofrimento. O maior aprendizado que o ser humano tem é quando dói nele. E muitas das vezes, para a gente crescer, tem que ser podado, tem que ser cortado. O nosso crescimento depende de alguém cuidar de nós, irmão. Depende de alguém tratar de nós, irmão. Para a nossa vida mudar, depende da gente estar no meio da plantação, produzindo fruto e sendo tratado. Porque cada vez mais que você é cuidado, mais fruto você dá. Ou você não vê que essas árvores são bem cuidadas, bem tratadas, quantos frutos dá? E outra, hein? Quanto melhor a árvore, mais bem tratado o solo, mais bem tratada a árvore, melhor o fruto, mais gostoso é o fruto. Lá no moral tinha 2 pés de manga. Uma manga que dava para comer. Mas tinha um pé de manga lá, que na casa do rapaz, até que foi meu padrinho de casamento, na casa do Serginho. Irmão, quando cortaram aquele pé de manga, a rua chorou. Porque aquele pé de manga dava uma manga tão gostosa, mas tão gostosa, mas tão gostosa. Era diferente das outras, porque era bem tratado. Era bem cuidado. Irmão, era tão bem cuidado que eles tiveram que cortar, porque a raiz dela de ter tomado a casa toda, ele estava levantando, ele estava prejudicando a estrutura da casa. Porque o crente, quando está no meio da plantação, quando está sendo tratado, ele cria raiz. Eu nunca vi crente enraizado o vento derrubar. O problema é derrubar. Nunca vi. Eu estava falando da escola dominical, a nossa irmã Maria, que é onde a gente para o carro lá no monte, na casa dela.
aquela mulher, ela está há 73 anos na mesma igreja. Ela falou que entrou na igreja com 4 anos de idade. Ela tem 80. Ela está há 73 anos na mesma igreja. E ela fala pra gente que quando ela começou, a igreja era um barraquinho e ela andava a pé para chegar na igreja 4 quilômetros. Irmão, 4 quilômetros é uma caminhada boa, tá? 4 quilômetros são 4 quilômetros. E ela andava 4 quilômetros para chegar na igrejinha que ela era. E sabe o que ela é na igreja? Nada. Ela não é diaconisa, ela não é missionária, ela não é pastora, nunca dirigiu um culto. Tem gente que vira figueira de beira do caminho porque não ganha um cargo dentro da igreja. Não sou diácono, não sou presbítero, me ungiram a nada. Vai lá para a beira do caminho. A mulher está lá, ó, 73 anos na mesma igreja. Você acha que ela nunca foi perseguida? É claro que ela foi perseguida. Você acha que ela nunca passou por problema naquela igreja? É claro que ela passou. E outra coisa, irmão, não pensa você que a igreja que ela está é uma igreja de multidão, não. A igreja dela deve caber umas 200 pessoas só. Não é uma igreja grandona, não. A igreja dela é pequena, tá? A igreja dela não é igreja de multidão, não. É igreja pequena. Mas a mulher está lá há 73 anos. Deve ter passado perseguição. Deve ter visto muito pastor passar por lá. Deve ter visto muita gente se desviar. Mas ela permaneceu. Permaneceu por quê? Porque ela, há 73 anos, ela é podada por Deus, tratada por Deus e produz fruto. E ela não vai largar isso por causa de cargo, por causa disso, por causa daquilo. Nós não fomos feitos para pular de igreja em igreja, nós fomos feitos para criar raiz. Porque crente com raiz vem problema. Perdeu a filha dela, que era o braço direito, pouco tempo. Perdeu um filho pregando em cima do altar, que era pastor, dando infarto. Mas ela está lá, nada derruba ela. Está lá firme. Uma mulher abençoada. Tu chega na casa dela, é todo mundo que vai para o monte que passa na casa dela. Tu chega lá, se tu quiser um prato de comida, ela tem. Se tu quer já jantar, tem. Se tu quer tomar um banho, a porta aberta. Se tu quiser dormir, a porta aberta. Uma mulher que produz fruto. E uma mulher que tu vê que é abençoada. Uma mulher que chega a abençoar os outros. Sabe por quê? Porque ela não é figueira de beira do caminho, não. Ela não é figueira de beira do caminho, não. Ela não é qualquer figueira, não. E você pode ver que essas árvores centenárias, elas tomam um tronco enorme. Elas viram uma árvore muito grande, muito monstruosa. Sabe por quê? Porque são árvores que ficaram no mesmo lugar. São árvores que ficaram no mesmo lugar, tomaram proporção grandiosa. Agora, o crente quer ser figueira, fica 2 anos, 3 anos numa igreja, pula para outra, e pula para outra, e pula 5 anos na outra, e 4 anos na outra. Irmão, que raiz é essa? Vai crescer aonde? Vai acabar ficando na beira do caminho e corre o risco de ser seca por Jesus. A palavra dessa noite para nós, irmão, a palavra dessa noite para nós, o Senhor não quer cegar, não quer secar figueira nenhuma. Só que Deus não quer ninguém na beira do caminho. Beira do caminho é lugar de crente. Beira do caminho é lugar de quem quer ser abençoado. A bênção está quando você está no meio da plantação. Porque na beira da plantação tem cuidado. Você precisa de cuidado? Fica no meio da plantação. Você está precisando de porta aberta? Fica no meio da plantação. Você está precisando que Deus cure alguém ou você? Fica no meio da plantação. Você está precisando que Deus salve alguém na tua família? Fica no meio da plantação. Você está precisando que Deus entre em alguma área da tua vida? Fica no meio da plantação. Porque no meio da plantação tem tratamento de Deus.
No meio da plantação, o Senhor olha e sabe qual é a parte que tem que cortar, sabe qual é a parte que tem que podar, sabe a hora que tem que regar e sabe a hora que tem que abençoar, irmão. É no meio da plantação que o milagre acontece. É no meio da plantação que a porta se abre. É no meio da plantação que Deus dá crescimento. É no meio da plantação que Deus faz com que você consiga suportar as piores dores que você possa passar. É no meio da plantação que Deus faz com que a tua família seja abençoada, com que tua família seja protegida, com que você seja guardado. É no meio da plantação que o tiro não pega você. É no meio da plantação que você não é assaltado. É no meio da plantação que o diabo não te toca. É no meio da plantação que Deus te abençoa. Então nós temos que entender nessa noite que figueira, ela tem que estar no meio da plantação produzindo fruto, porque o resto Deus está cuidando para você. Deus está cuidando para você, irmão. A tua parte está no meio da plantação. A tua parte é dar fruto. A tua parte é estar congregando. A tua parte é estar indo aos cultos. A tua parte é estar orando junto com a igreja. A tua parte é estar envolvida. Porque a parte de Deus Ele está fazendo enquanto você está fazendo a tua parte. Só que o diabo, ele tem trabalhado para botar as figueiras na beira do caminho. Porque ele sabe que na beira do caminho, ele não precisa nem se preocupar. Ele não precisa nem se preocupar, porque o próprio Deus seca. O diabo sabe que se ele conseguir botar a figueira na beira do caminho, porque tem pessoas que estão culpando a Deus, estão culpando o diabo por coisas que está aí fora. Ah, mas a minha vida, isso é assim. Aí o diabo fala assim, rapaz, eu não tenho nada a ver com isso não. Quem está fazendo isso contigo é Deus. Você está se matando sozinho aí. Eu dei a mãozinha, mas agora o resto é contigo. Quem está fazendo é contigo. Eu até dei um empurrãozinho, mas agora você está descendo ladeira abaixo sozinho. Eu não estou nem tocando em você mais não. Tem gente que está culpando o diabo porque a minha vida está assim. Ah, porque o diabo... Não é o diabo não. Quem seca a figueira na beira do caminho é Deus. Não tem diabo não. O problema é que a pessoa quer falar que é de Deus, a pessoa quer falar que está seguindo a Jesus na beira do caminho. Na beira do caminho não é lugar de servir a Deus. No meio do caminho, na beira do caminho, não é lugar de dizer que está... Não, eu não estou na igreja não, mas não larguei Jesus não. Que? Está na beira do caminho. Jesus quando olhar para você vai te secar. Ó, eu saio da igreja, mas Jesus está no meu coração. Ó, eu saio da igreja, vou dar um tempo. Não estou querendo mais de igreja por enquanto não, vou dar um tempo. Mas eu não larguei Jesus não, eu estou continuando orando dentro de casa. Eu estou continuando lendo a Bíblia. Eu leio a Bíblia todo dia. Ah, eu estou fora da igreja, mas acontece que eu estou lendo a Bíblia na minha casa. Ah, eu estou fora da igreja, mas até que eu estou orando dentro de casa. Ei, fora do plantio, no meio do caminho, Jesus vai te secar. Jesus vai te secar. Jesus, não fica se iludindo não. Tem uma porção de figueira se iludindo. É figueira. É figueira. Está com folha, está florido, faz vista. Eu escutei um pregador pregar um dia que nós temos que correr de ser crente folha. Sabe por quê? Crente folha só serve para esconder pecado. Sabe por quê? Adão e Eva, quando viram que fizeram besteira e viram que estava nu, viram que pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Se esconder atrás das folhas. Folha só serve para esconder pecado. É isso que folha serve. Folha serve para esconder as coisas. Serve para esconder. Então o crente é a folha. O crente folha está escondendo muita coisa. Porque folha desde o começo da Bíblia, serve para esconder. Serve para esconder pecado. Quantas vezes você não vê que bandido se embrenhou no meio da mata e foi para cima da árvore?
Porque a copa, as folhas, não deixa achar ele. Fica lá em cima, escondidinho lá, ó, esperando a hora de descer. Sabe por quê? Porque está no meio das folhagens, está escondido. Está escondido. Não adianta. Ah, eu estou orando, eu estou em casa, eu não estou na igreja não, mas eu estou orando em casa. Ó, eu não estou na igreja não, mas eu estou lendo Bíblia, conversa fiada. Vai acabar sendo cedo. Duas atitudes para você ter uma vida abençoada. Duas atitudes para você nunca morrer cedo. Eu não estou falando morrer carnalmente, não. Eu não estou falando você deitar numa... Não, eu estou falando da morte espiritual. Tem uma porção de morto-vivo por aí, irmão, que está com a vida arrebentada. Sabe por quê? Porque virou figueira de beira do caminho. Duas coisas para você viver uma vida abençoada. Leva isso para a tua vida. Deita na cama pensando isso. Primeiro, você é figueira. Queira você ou não, Deus quando olha para você, Ele olha para cada um de nós aqui como uma figueira. Deus olha para cada um de nós aqui. A cada um de nós, quando Deus olha como uma figueira. Porque a Bíblia fala que nós somos enxertados nele, né? Que Ele é a figueira e nós somos os ramos. Ele é a árvore e nós somos os ramos. Aleluia. Então, Deus nos olha, Deus nos vê como uma figueira. É verdade. Não adianta, Ele nos vê como uma figueira. É assim que Deus nos vê. Queira você ou não, você e eu, nós somos uma figueira perante Deus. Então tem duas atitudes para nós, figueiras, não morrermos seco. A primeira é estar dentro da igreja. A segunda é produzir fruto. Em todo o tempo. Em todo o tempo. Não adianta você falar, pensar que tu está em casa. Eu estou em casa, eu estou orando. Está fora da igreja, está fora do meio, pode morrer seco a qualquer momento. Ah, eu estou em casa, eu não estou na igreja, mas eu estou em casa, eu estou lendo Bíblia, eu leio Bíblia. Eu estou orando. Em casa, tem que estar na igreja. Porque a igreja é lugar de tratamento de Deus. Igreja é lugar de crescimento. Sabe onde você cresce? Aqui dentro. E sabe, e não é o crescimento espiritual não, só não. É o crescimento espiritual, mas é o crescimento como pessoa, é o crescimento familiar, é o crescimento financeiro. É o crescimento. Quantas pessoas aqui, irmão, aqui nós temos um aluno de testemunho. E sabe qual é o mais incrível? É que já tão sujo, que pessoas estão dentro da igreja, estão sendo abençoadas, recebendo bênção, mas mesmo assim querem ser figueira de beira de caminho. As pessoas estão sendo tratadas, estão sendo podadas, estão sendo adubadas, estão sendo regadas, mas estão recebendo vitória, estão recebendo milagre, estão sendo abençoadas. Nesse lugar, as pessoas que têm saído daqui têm sido abençoadas, têm saído recebendo de Deus, mas mesmo assim sai para ser figueira de beira do caminho. E figueira de beira do caminho pode ser seco a qualquer momento. Pode ser seco a qualquer momento. 2 passos que você tem que aprender, levar para a tua vida, para que você receba de Deus todo dia. Irmão, nós temos aqui pessoas ainda aí. Nossa irmã Kelly está aí, ó, sendo tratada, está aí sendo cuidada por Deus, está aí caminhando, e está aí fazendo faculdade, que era o sonho. A figueira que está dentro da plantação, a figueira que está produzindo fruto, Deus realiza sonho. Deus realiza sonho. Eu duvido que aos olhos dela ela pensava que nesse ano ia fazer faculdade, ou até em outro ano. Eu duvido, porque a faculdade é muito cara. Mas a figueira que produz fruto e está no meio da plantação, se prepara que o milagre pode acontecer. Da mesma forma que a figueira que está fora pode ser seca a qualquer momento, a que está dentro pode ser abençoada a qualquer momento. Glória a Deus, aleluia. Pode ser abençoada a qualquer momento. Aquilo que você não espera acontecer, pode acontecer. Aquilo que você não está mais esperança de acontecer, pode acontecer. Sabe por quê? Porque você está dentro, sendo tratado, sendo cuidado, sendo adubado, crescendo, se fortalecendo. E a qualquer momento, pode vir o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Da mesma forma que a figueira que está de fora pode sofrer com o Senhor secando ela,
a mesma forma que está dentro pode se alegrar com a bênção de Deus vindo sobre a sua vida. Isso é muito importante. Jesus amaldiçoou uma figueira porque ela estava no meio do caminho sem fruto. O Senhor quer abençoar a nossa vida. Permaneça dentro. Estou gemendo, mas eu estou dentro produzindo fruto. O negócio está bem, não. Eu sou exemplo disso. Eu vou falar com os acontecimentos que têm acontecido desde quando abri essa igreja, e esses últimos acontecimentos, a minha vontade era largar tudo, sentar no banco e virar membro de novo, ficar só comendo ali. É a minha vontade. Se fosse por mim, eu sentava num banquinho de uma igreja, queria nem mais ser pastor na minha vida, eu queria só ficar ali sentado dentro do céu. Mas eu ia virar, mesmo dentro da igreja, eu ia virar uma figueira no meio do caminho, sabe por quê? Porque Deus não tem trato com covarde. Deus não tem trato com quem abandona o barco. Quando a casa dele mais precisa, vocês as costas vão embora. Deus não tem trato com isso não, irmão. Deus não tem trato com isso não. A gente vira figueira dentro do caminho de bobeira. Irmão. Então, está machucado? Não importa, continua. Está ferido? Não importa, continua. Só quer chorar? Vem chorar dentro da igreja. Continua. Continua. Sabe por quê? Porque aqui dentro o milagre acontece. Aleluia. É aqui dentro que você é tratado. Aqui dentro você está guardado. Porque a Bíblia fala que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu permanece inabalável. Isso é a palavra de Deus. Mas sabe o que acontece? Isso só acontece quem está dentro. Só acontece com a figueira que está na plantação. Figueira que está fora pode ser seca a qualquer momento. Um amigo da minha esposa, um homem de 50 e poucos anos, no jogo Vasco Flamengo, o cara morreu infartado. Está na beira do caminho. O cara morreu e infartou. Porque empatou o jogo, foi muito gol, não sei o que aconteceu com o cara falou, buf! Morreu, está na beira do caminho. Está na beira do caminho, eu soube aí, começando com a Luana e com o Marcelo, parece que teve 2 infartos, 2 pessoas infartou com o Flamengo. Foi para o inferno. Se está na beira do caminho, foi para o inferno. Como é que vai fazer um negócio desse? Como é que a pessoa morre com um time de futebol? Como é que pode um negócio desse? Como é que pode um absurdo desse? O cara infartou por causa de time de futebol. Tu imagina uma loucura dessa. Tu imagina uma loucura dessa. Para quem está na beira do caminho, pode ser seco a qualquer momento. Pode ser seco a qualquer momento. Agora, para quem está dentro, pode também ser abençoado a qualquer momento. Aleluia. Sabe de uma coisa para você que está dentro? Seja você que esteja assistindo aqui pela internet, ou seja, nós estamos aqui dentro nessa noite. Você que está dentro, você que está lutando para produzir fruto, você que está lutando para estar aqui dentro, sabe de uma coisa? Você não está aqui à toa não. Você pode ser abençoado a qualquer momento. Deus pode abrir a janela do céu sobre a tua vida a qualquer momento. A situação que talvez você entrou aqui angustiada, talvez você tenha entrado aqui com o teu coraçãozinho apertado, isso pode mudar da noite para o dia. Sabe por quê? Porque você está dentro, você está num lugar onde Deus está tratando. Você está num lugar onde Deus está trabalhando. Você está num lugar onde Deus pode abrir porta até aonde não tem porta. Aleluia. Porque esse é o Deus que nós servimos, irmão. Esse é o Deus dono dessa plantação. O dono da plantação, ele abre porta aonde não tem. Aonde não tem. Se você está num beco sem saída, fica despreocupado. Porque no beco sem saída, Deus pode abrir uma porta para você sair. Aleluia. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu espero sinceramente que você saia daqui pensando nisso, sabe? Porque muita coisa é dita, muita coisa é pregada, mas mesmo assim tem muita gente que ouviu muita coisa nesse lugar, que foi exortado muitas das vezes, foi podado muitas das vezes, mas mesmo assim escolheu ficar pelo meio do caminho. É triste,
Por quê? Estava sendo tratado? Estava. Estava sendo podado? Estava. Mas estava recebendo de Deus. Estava recebendo de Deus. Mas mesmo assim, preferiu ficar na beira do caminho. Uma escolha ruim. Uma escolha triste. Uma escolha que prejudica a si mesmo. Porque uma hora Jesus olha. Uma hora Jesus olha. E aí, irmão, se ele olhar, está na beira do caminho, já é um problema. E aí ele vai ver a árvore muito bonita, mas só tem folha. Jesus não chamou ninguém para produzir folha. Jesus fala que nós temos que produzir frutos. Está na Bíblia. E Jesus não fala assim, ó, você produz fruto no mês de outubro. Ou você produz fruto de janeiro a junho. De julho a julho, de julho a dezembro, não. O Senhor mandou a gente produzir fruto todos os dias. Todos os dias. Durante todos os anos. Nós temos que produzir frutos em todos os tempos. Em todo tempo nós temos que produzir fruto. Deus nos chamou para produzir fruto. Porque enquanto você produz fruto, o próprio fruto que você produz vai te levar para a bênção. O próprio fruto que você produz vai te levar para a cura. O próprio fruto que você produz vai abençoar a tua finança, vai abençoar a tua família, vai salvar os teus filhos e teu marido. O próprio fruto que você produz. Por isso é necessário produzir fruto. Sabe, irmão? Quando você tem um pé de manga, você tem uma mangueira, você tem a mangueira, se ela não tiver folha, você não vai ter nada para pegar. Agora, se a mangueira produzir manga, tu vai poder colher a manga, tu vai poder comer a manga, tu vai poder fazer suco de manga, você vai poder fazer sorvete de manga, você vai poder comer manga até sair pela tua narina, você vai poder dar manga para teus familiares, você vai poder dar manga para tua vizinhança, hein? O teu fruto vai abençoar você e a quem tiver a teu redor. O próprio fruto que você produz vai ser benéfico para a tua vida mesmo. Quando não tem fruto, não tem alimento. Quando não tem fruto, não tem o que comer. Se a tua figueira produz fruto, se prepara que tu tem doce de figo, tu come figo, tu vai dar figo para os outros, tu vai dar figo para tua família, tu vai dar figo para teus parentes, tu vai dar figo para teus amigos, para tua vizinhança. Por quê? Porque teve fruto. Não tem como ter bênção sem fruto, irmão. E não tem como figueira produzir fruto no beira do caminho. Deus não te chamou para produzir folha. Folha só serve para esconder pecado. Folha só serve para esconder o que é errado. Deus chamou o povo para produzir fruto. E você foi chamado para produzir fruto, não foi chamado para ficar à beira do caminho. À beira do caminho ninguém cuida de você. Na beira do caminho ninguém te rega. Na beira do caminho ninguém trata. Na beira do caminho ninguém te poda. Aí Jesus vem, olha e acaba te secando. Não é o diabo que seca, não, irmão. Quem secou aquela figueira no caminho foi Jesus. Figueira é no meio da plantação. Você hoje está no meio da plantação.
E no meio da plantação, você é tratado. No meio da plantação, você cresce. No meio da plantação você é podado. No meio da plantação você é regado. No meio da plantação você começa a produzir fruto. Você começa a produzir fruto. E o fruto que você produz é o fruto que vai abençoar a tua vida. Quando Jesus olhar e ver fruto, eita glória! Quando Jesus começar a olhar e ver fruto, falar: agora eu posso curar porque tem fruto. Agora eu posso libertar porque tem fruto. Agora eu posso abrir a porta porque tem fruto. Agora eu posso entrar na família porque tem fruto. Agora eu posso mudar a história porque tem fruto. O próprio fruto que você produz é o fruto que vai te dar vitória. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Senhor, abençoe esse povo e aqueles que estão pela internet, Pai. O Senhor amaldiçoou, Senhor, aquela figueira que estava na beira do caminho. O crente não foi feito para ficar na beira do caminho, não, Senhor. O crente não foi feito para ficar na beira do caminho, não. Largado, jogado, sem tratamento, sem cuidado, não. Esse tipo de crente nem crente é, se engana e acaba sendo cego por Jesus. Mas nós, Senhor, nós fomos chamados para estar no meio da plantação, produzindo fruto. Então, ó Deus, ó Pai, vê o fruto das tuas filhas, vê o fruto. Eu vi o fruto das tuas filhas. Eu vi o fruto, meu Deus e meu Pai. Meu fruto. Eu vi o fruto do Alisson. Eu vi o fruto da Renata. Meu fruto da Raquel. Eu vi o fruto, meu Senhor, da Luana. Eu vi o fruto, meu Senhor, da irmãzinha que está aqui, meu Deus, nos visitando. Eu vi o fruto, meu Pai. Eu da Kelly, do Marcelo. Eu vi o fruto, meu fruto, meu fruto. Eu vi o fruto da Eliane. Eu vi o fruto da irmã Dani. Eu vi o fruto da irmã Sônia. Eu vi o fruto das pessoas que estão nos assistindo agora ao vivo. Meu fruto. Eu vi o fruto, meu Deus, meu fruto. E nós não somos paráveis, nós não fomos pequenos na beira do caminho, não. E nós não estamos à beira do caminho, não, Senhor. A nova Narabacília. E nós não estamos na beira do caminho, não. Aleluia. Meu Pai, envia o nosso fruto e libera a nossa vitória. Abre a porta e faz o milagre que nós precisamos que o Senhor faça ainda na nossa vida, muda na vitória. Muda a nossa vitória, Senhor. E nós estamos aqui para produzir fruto. E nós não estamos na beira do caminho, não, meu Deus. Aleluia. E nós estamos aqui para ser tratados por Ti. E nós não estamos aqui para ser cuidados por Ti. E nós estamos aqui para ser podados. E nós estamos aqui para crescer. E nós estamos aqui para receber o Teu milagre. Abençoa esse povo, Senhor. Ó Pai, nós ouvimos a Tua voz nessa noite. Nós entendemos, ó Pai, a necessidade do fruto. Eu só como do fruto que eu der. Eu só vivo do fruto que eu der. Eu só bebo do suco do fruto que eu der. Eu só tenho doce do fruto que eu der. Então, meu Deus, eu entendo nessa noite, ó Pai, que eu tenho que estar no meio da plantação e produzindo fruto para comer do fruto que eu estiver dando nessa noite. Ó Deus, o fruto que eu produzo é o fruto que eu como. O fruto que eu produzo, meu Deus, é o fruto que me abençoa. O fruto que eu produzo, meu Deus, é o fruto que abre as portas da minha vida. É o fruto que me cura. É o fruto que me salva. É o fruto que me liberta. Ó meu Senhor da glória, no beira do caminho não produz fruto. Mas quem está na plantação vai ter que comer do fruto. Abençoa, Pai, teus filhos, da tua filha. Abençoa os filhos de geração, os carteiros de trabalho, os documentos, as fotos. Abençoa, meu Deus, o nosso fruto venha, Pai.
Venha tocar nessas pessoas que necessitam, nessas fotos que necessitam, porque, ó Pai, as pessoas que estão ao nosso redor comem do nosso fruto. Há pessoas que estão ao nosso redor, meu Senhor, elas tomam suco geladinho do nosso fruto. É do nosso fruto. O nosso fruto está alimentando a nossa família que está em casa e não está aqui nessa noite. O nosso fruto está alimentando as pessoas que nós amamos e não conseguem estar aqui nessa noite, mas nós estamos aqui e nós queremos ver, ó Pai, amados, milagres provenientes do nosso fruto. Aleluia. Abençoa, Senhor, a cada um aqui, a cada um que está nos assistindo, ó Pai. Abençoa, meu Deus, abençoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o povo diga amém. Aleluia, amém, aleluia. Vá para casa, bota na tua cabeça, nunca seja figueira na beira do caminho. É verdade. Mesmo que você esteja sofrendo, chorando, mesmo que você esteja passando o que você estiver passando, seja uma figueira que esteja no meio da plantação. Porque da mesma forma que uma figueira pode ser seca a qualquer momento, você pode ser abençoado a qualquer momento. Amém? Aleluia. Amanhã nós estaremos aqui com o nosso culto de guerra, de luta, né? E a figueira que está no meio da plantação, irmão, é um culto que... Porque o diabo está lá tentando... Tá igual aquelas crianças que ficam lá tentando, jogando pedra para tentar tirar os frutinhos. Aí tem isso, o diabo fica usando lá para tirar os frutinhos lá, para poder, quando Jesus olhar, não ver fruto, então até produziu. Mas o diabo fica lá tentando arrancar os frutos lá, né? Sacode a árvore, faz de tudo. Então amanhã nós temos que lutar contra esse mal aí que tenta fazer com que a gente, né, perca os frutos que a gente conseguiu produzir, amém? Então estaremos aqui amanhã, trago alguém, convidado, quem estiver sofrendo, que nós vamos estar aqui lutando, amém? Em nome de Jesus. Agradecemos a Deus. Senhor, muito obrigado por esse culto. Leva o teu povo em paz, debaixo da tua proteção, do teu amor, do teu poder. Livra de todo o mal, Senhor. Ó Pai, nos dá uma semana de vitória, de milagre. Olha para nós e vê o nosso fruto, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, começar, Senhor, a comer as bênçãos desses frutos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. A vitória é nossa. Deus sangue de Deus. Deus abençoe, meu Pai, em paz, e que o Senhor te acompanhe.